Alô, jovens, professor Fábio Cordeiro falando, aula de hoje, sistema digestivo humano, vamos que vamos. Primeira coisa que a gente precisa saber do sistema digestivo é qual o objetivo desse troço. A gente come, tritura os alimentos, ele passa por uma digestão mecânica, uma digestão química, ele é esfarelado, esfacelado, triturado, moído e ele vai passando por tubos, uma longa tubulação, onde nós vamos extraindo dessa comida que entrou os nutrientes que nos interessam para o nosso corpo, ele é recolhido, os nutrientes que nos interessam, e a parte que é insolúvel, ela passa, depois que foi extraído os nutrientes, ela passa para um outro sistema de tubulação e a parte que sobrou, ela é excretada, jogada fora na forma de fezes. Então, esse é o grande objetivo aí do nosso sistema digestório, extrair aquilo que nos interessa da comida e jogar fora aquilo que sobrou. E aí, nós temos que, ao conjunto das transformações que o alimento sofre, damos o nome de digestão, que pode ser mecânica, que acontece durante a mastigação, e a química, que ocorre em todo o tubo digestório. Então, essa digestão química é o que nos interessa e nós vamos tirar conclusões interessantes dela. Então, aqui mais um resumão, a ingestão, digestão mecânica, digestão química, hidrólise enzimática, então as enzimas vão entrar em ação. Na verdade, nós temos digestão química aqui na boca também, já vamos ver. Essa digestão ela serve para quebrar, fragmentar a comida em pedaços cada vez menores e as moléculas de nutrientes penetram nas células do corpo e aí nós temos o material não digerido que vai ser eliminado. Então, a digestão basicamente seria isso: ingestão, digestão, absorção e eliminação. Então, nós temos aqui algumas funções do TGI. O que é o TGI? É o trato gastrointestinal. Então, nós temos aqui o lúmen do intestino, do trato intestinal. Então, a comida vem, ela é quebrada, fragmentada em pedacinhos, tá? E parte dela vai ser absorvida, ok? Nós vamos ter também secreções que vão atuar aqui, que vão sair do sangue e entrar nesse intestino, que são enzimas muito importantes e que vão ajudar a quebrar, fazer essa digestão química. E aí, mais um ponto importante é que o sistema digestório ele está composto por vários órgãos importantes que vão compor todo o sistema digestório. Então nós temos a língua, nós temos glândulas salivares, nós temos aqui a faringe, nós temos o esôfago, que é esse longo tubo que vai ligar aqui a boca até o estômago. Nós temos o fígado, que é uma glândula importantíssima, central aqui no metabolismo. Nós temos o estômago, né, que vai ser ligado ao esôfago. No estômago nós temos dois esfíncteres aqui, tá, que são como se fossem válvulas de acesso ao estômago. Um que liga o esôfago ao estômago e outro que liga o estômago ao intestino delgado, que é a primeira porção ali do intestino quando acaba o estômago. Nós temos também o intestino que ele é dividido no delgado e no grosso. Nós temos também o pâncreas atuando, tá? Ele fica aqui, ó, perto, atrás do estômago. Nós temos a vesícula biliar, nós temos o reto e o ânus. Então, todos esses compostos aqui fazem parte do sistema digestivo humano e nós vamos estudá-los aqui a fundo. Então, de novo aqui, ó, boca, glândulas, vesícula biliar, fígado e pâncreas, todos eles aqui são glândulas acessórias que vão ajudar na digestão. Entrou pela boca, vai para o estômago, vai para o intestino delgado, grosso e ânus. Só que antes de passar da boca até o ânus, ele vai ser degradado. E essas glândulas vão ajudar nessa degradação, é o que nós vamos ver. E aí, nós temos ainda um ponto muito importante aqui que eu quero enfatizar, é que o sistema digestório é formado por esses órgãos, né? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, grosso e glândulas anexas, salivares, que é responsável pela insalivação. A insalivação é muito importante. Ela tem um componente digestório, onde a saliva ela tem amilase, que é uma enzima que vai digerir amido, mas ela também vai fazer com que o alimento ele seja solubilizado para facilitar a digestão. Nós temos aí o fígado, que vai secretar a bile. Nós temos o pâncreas também, que vai secretar o suco pancreático. Então, tudo isso nós vamos estudar aqui detalhadamente nessa aula. Bom,
Uma coisa que é importante a gente dizer é o seguinte: quando nós temos aqui a entrada desse alimento na boca, ele vai ser manipulado pela língua, né, e os dentes. Então a língua ajuda na manipulação do alimento, os dentes vão triturar essa comida. E aqui nós temos um órgão bastante importante, que é a epiglote, tá, que seria essa estruturazinha aqui, ó, que seria uma estrutura de tecido ali muscular. E aí o que acontece? Quando uma pessoa não está swallowing, quer dizer engolindo, quando uma pessoa não está engolindo, esse esfíncter esofagial ele está contraído, tá? Então a epiglote ela está para cima. Se a pessoa não está engolindo nada, a epiglote está para cima. Para quê? Para liberar a passagem de ar para a traqueia. Então aqui, ó, nós temos, na nossa faringe, nós vamos ter a traqueia e aqui do lado vai estar o esôfago. Então essa porção é compartilhada entre o sistema respiratório e o sistema digestório. Aqui é o cano que vai para o estômago, aqui é o cano que vai para o pulmão. Isso é importante, meu filho. E aí, a epiglote ela está para cima quando você não está engolindo nada, permitindo aí que o ar ele flua através da traqueia até os pulmões, que é o lungs aqui. Muito bem. Quando a pessoa passa a engolir alguma coisa, tá, você vai ter um reflexo de engolir. Então, esse reflexo aqui dispara quando um bolo de comida alcança a faringe. Então, quando você engole, você não respira. Tá? Você tranca aqui a traqueia para que essa comida não vá para o buraco errado, não vá para a traqueia, ela desça para o esôfago, ok? Então, esse é o grande objetivo do esfíncter esofagial. Okay? Então, esse é o esfíncter esofagial, essa válvula aqui, que ela fica contraída quando você não está engolindo nada. Quando você vai engolir, ele fica relaxado. E aí a epiglote, ela fecha a traqueia. Esse esfíncter esofagial relaxa, né, permitindo o bolo entrar no esôfago. Muito bem. E aí nós temos também que a laringe, né, na parte superior ali do trato respiratório, move-se, tá, faz com que a epiglote ela fecha sobre essa glote aqui, tá, prevenindo a comida de entrar na traqueia. Depois que a comida entrou no trato esofágico ali, a laringe move-se de volta, tá, e faz com que a epiglote ela suba, e aí nós temos a liberação da passagem de ar de novo para a traqueia e o esfíncter esofagial ele se contrai novamente. E aí nós temos a descida desse bolo aqui de comida para o estômago. Então, ondas de contração muscular do esôfago, que é a conhecida peristalse, tá? Ou movimentos peristálticos, movem esse bolo do esôfago para o estômago. Então, essa é uma função muito importante da epiglote, separando, não deixando que partículas sólidas, comida, entre na traqueia que vai para o pulmão. E caso entrar, você tem uma engasgo, tá? Então, aqui de novo, ó, mostrando de outra forma. Então, você não está engolindo nada, a traqueia está para cima, tá? E aí, passou a engolir, você tem o fechamento aqui da traqueia pela epiglote. Muito bem. Agora, se a pessoa ela engasgar, se ela engolir alguma coisa que for para a traqueia, né, que leva aos pulmões, então nós vamos ter o engasgo. Tá? Então, quando a pessoa engasga, ela passa a tossir para fazer com que essa partícula aqui ela retorne, ok? Às vezes a pessoa engasga e ela acaba soltando partículas de comida pelo nariz, então às vezes é comum isso acontecer. Então ela tosse, volta, sai a partícula sólida daqui, volta para a laringe. Bom, então se comemos muito rápido, a epiglote pode falhar, né? Ou se comemos enquanto estivermos falando, enfim, ou vai engolir muito rápido, o alimento se desvia, tá? Bloqueando a passagem para os pulmões. Então, o que desobstrui o caminho é o engasgo, tá? Que é um jato de ar disparado pelas terminações nervosas da laringe. Aí a pessoa engasga e aí ela solta de volta aquela comida. Quando engolimos algo sólido ou líquido, a epiglote se fecha para que o alimento escorregue direto e não vá para os pulmões, conforme nós já vimos. Agora, veja bem, se a pessoa engasgou com uma coisa muito grande e ela não consegue, tá? O engasgo
ali a tosse não faz com que ela retorne ao normal, é necessário fazer o que a gente conhece como manobra de Heimlich, onde você tem aqui uma pessoa se posiciona atrás da pessoa que engasgou, coloca as suas mãos, tá, a mais ou menos ali 10 centímetros acima do umbigo, ok? Mais ou menos 10 centímetros acima do umbigo e vai fazer esse movimento de J para cima. E isso faz com que a pessoa devolva ali o que está obstruindo a sua traqueia. Se isso acontecer com uma criança, como que você salva a vida dela? Primeira coisa, você bota o bebê aqui na palma da mão, tá? De uma forma que ele fique com a cabeça voltada para baixo, dá uns tapas nas costas dessa criança, tá? Para que ela volte ao normal. Isso é comum acontecer com as crianças e eu já fiz isso várias vezes na minha filha quando ela engasgou e aí segurei ela, dei uns 3 tapas na costa, pronto, acabou, já voltou ao normal, tudo certo. Tá? Então, após apoiar o bebê no braço com a cabeça abaixada que o corpo, né? A cabeça mais baixa do que o corpo, tendo cuidado para manter a boca do bebê aberta, tá? Aplicar 5 batidas com o calcanhar das mãos na costa do bebê, na região entre as escápulas, bem no meio das costas. Virar o bebê com a barriga para cima, mantendo a inclinação. Iniciar 5 compressões no osso do peito da criança, logo abaixo da linha imaginária traçada entre os mamilos. Na verdade, as batidas aqui nas costas já costuma resolver, tá? Repita esse ciclo até que o bebê expila esse objeto. Muito bem. Aí, outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que nós temos glândulas bastante importantes, que são as parótidas e as sublinguais e as submandibulares. Essas glândulas aqui são glândulas salivares, elas liberam saliva. Então a saliva ela é composta por 99,5% de água, 0,1% de amilase, que é uma enzima que quebra o amido, e 0,4% de outras substâncias sais minerais. Então, são essas 3 pares de glândulas aqui que nós temos. Eles têm ductos, tá? Uma tubulação, que vai levar a saliva até a cavidade da boca. E um estímulo nervoso desencadeia a liberação de saliva. Ao sentirmos cheiro de comida, vermos imagens de comida, então esse reflexo ele vai aumentar a liberação de saliva e ficamos aí com a água na boca, dando a sinalização de que estamos prontos para comer. Na saliva nós já temos a amilase, que é a enzima que vai degradar amido. O que é o amido? O amido são longas cadeias de glicose contidas em alguns alimentos, por exemplo, no arroz, na farinha de trigo, na farinha de milho, enfim, nos vegetais, de forma geral, nós vamos ter amido, que é a substância de reserva das plantas, ok? Muito bem, aqui um resumão do que nós vamos ver no sistema digestório. Então nós temos órgãos anexos, que são as glândulas salivares, os dentes, a língua, o pâncreas, o fígado, vesícula biliar. Todos eles são anexos que auxiliam no sistema digestivo. Nós temos o trato digestório, propriamente dito, que é a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e grosso. Então, na boca vai ocorrer a entrada do alimento no corpo. Esse alimento vai ser umidificado pela saliva. Nós vamos ter a mastigação para degradar essa comida. Amilase salivar ou pitialina também, né, que é a enzima que é responsável pela quebra do amido. E aí nós vamos ter o bolo alimentar, que vai se dirigir na direção do esôfago até o estômago. Então a faringe é um tubo que liga a boca ao esôfago. Epiglote bloqueia a passagem do bolo alimentar para a laringe, como nós já vimos. No esôfago é um tubo longo e musculoso e transporta o bolo alimentar até o estômago. Essa é a função do esôfago. O estômago, ele vai fragmentar proteínas e lipídios. Aqui lipídios não está correto, já nós vamos ver o porquê. Fragmenta principalmente as proteínas, tá? Suco gástrico. Nesse suco gástrico nós temos ácido clorídrico, uma concentração muito forte, que vai contribuir para a hidrólise ali da comida, para que ela seja degradada. Pepsina, lipase e renina, já nós vamos ver. Bolo alimentar mais suco gástrico igual ao quimo. Isso é o que nós chamamos de quimo, que é o bolo alimentar que veio da boca, passou pelo esôfago, mais o suco gástrico nós temos o quimo. Já no intestino delgado, que é uma parte fundamental aqui do processo digestivo, nós vamos ter a absorção de nutrientes. Vai ser dividido o intestino delgado em porções chamadas duodeno, que é a primeira porção, depois o jejuno e depois o íleo.
você vai ter um suco gastrointestinal ou suco entérico, que é secretado pelo intestino delgado, cheio de enzimas que vão continuar a digestão. Você tem um suco pancreático, um suco liberado pelo pâncreas, que vai fazer com que a comida seja digerida. E o quimo mais o quimo, que é essa porção aqui, mais os sucos enzimáticos, é chamado agora de quilo, ok? E aí nós vamos ter o intestino grosso, que ele é responsável pela absorção de água do quilo, dividido em seco, cólon e reto, e formação e eliminação de fezes é o que sobra aqui para o intestino grosso. E aí, aquele quadro de outra forma, só para a gente entender o que é digerido em cada porção do nosso sistema. Veja, na cavidade oral, tá? Faringe e esôfago aqui, nós vamos ter a digestão, sobretudo, de pequenos polissacarídeos, tá? E nós vamos ter a maltose também sendo gerada aqui, onde nós vamos ter disacarídeos e os polissacarídeos, que é o amido, o glicogênio, eles vão ser digeridos aqui, na boca. Por quê? Porque nós temos a amilase salivar. No estômago, o que vai ser digerido? Nós vamos ter a digestão de proteínas, porque nós temos uma enzima chamada pepsina, que vai digerir a proteína e vai gerar pequenos polipeptídeos. No intestino delgado, que é o small intestine aqui, nós vamos ter uma amilase pancreática, que vai continuar a digestão de açúcares, de amido. Nós vamos ter a digestão de proteínas também no intestino delgado. Essa digestão de proteína vai ser feita aqui pela tripsina e quimotripsina pancreática. Então, são enzimas que o pâncreas libera no seu suco pancreático. Então, essas enzimas aqui que digerem proteínas, ou proteases, né, é o que elas chamam, elas quebram ligações adjacentes a certos aminoácidos, tá? Isso vai gerar vários polipeptídeos, pequenos pedaços ali de proteínas. E a outra enzima aqui, que é a carboxipeptidase pancreática, vai liberar ali pequenos peptídeos. Então, o que o intestino delgado digere? Até agora nós vimos que ele continua digerindo os açúcares, digere proteínas, digere nucleotídeos também, DNA e RNA, e ele vai gerar aqui nucleotídeos, ok? E ele vai digerir também, aqui é importante, gordura. Então, a gordura vai ser digerida aqui nessa porção, no intestino delgado, tá certo? Então, a gordura, que geralmente ela é feita de triglicerídeos, que é o composto de reserva ali dos animais. Então, quando você come aquela picanha com a capa de gordura por cima, aquilo é cheio de triglicerídeos. Aquela gordurinha ela vai ser digerida aqui no intestino delgado. Isso vai fazer com que o que digere essa gordura são ali também os sais biliares, que é produzido no fígado, armazenado na vesícula biliar e liberado aqui no intestino delgado quando você precisa fazer essa digestão. Então, a lipase pancreática também vai fazer isso, tá? E vai gerar o quê? Glicerol, ácidos graxos e monoglicerídeos, tá? Eu tenho uma aula aqui sobre gorduras aqui no canal, caso você precise dar uma revisada ou caso tenha curiosidade, dê uma olhada nela, tá? Então a gordura é digerida aqui no intestino delgado. E também nós vamos ter aqui digestão, né, a continuação aqui do intestino delgado, as enzimas do epitélio, né? Aqui eu falei das enzimas do pâncreas, tá? E nas enzimas que o próprio intestino delgado libera, nós vamos ter também açúcares continuando a ser digeridos, tá? Outras enzimas aqui, ó, liberadas pelo próprio intestino delgado, que vão continuar digerindo proteínas e também nucleotídeos, tá? O que digere a gordura vai ser o suco pancreático, beleza? E aqui nós temos, no próprio intestino delgado, nós temos o suco entérico, que vai também digerir açúcar, digerir proteína e digerir nucleotídeo. Muito bem, essa é a primeira parte. Aí, vamos falar um pouquinho aqui do nosso querido esôfago, tá? Nós temos aqui o movimento de peristaltismo ou movimento peristáltico, onde nós temos uma grande quantidade de nervos aqui, que circundam esse longo tubo muscular, que é o esôfago, e vão fazendo com que o alimento desça. De forma que, meu filho, se você comer e ficar de cabeça para baixo, ainda assim,
o teu esôfago vai levar a comida que está na tua boca até o teu estômago, por causa desses movimentos peristálticos que são feitos aí por uma rede intrincada de nervos que fazem com que essa comida siga na direção da boca para o teu estômago. Tá? Então, você vai tendo contrações e relaxamentos e vai mandando a comida para baixo. Então, comeu, engoliu, farinha de beleza, o alimento ele vai passando. Aqui então nós temos os esfíncteres esofágicos superior e ele vai contraindo, contraindo e vai mandando a comida para baixo. Você tem aí também um esfíncter esofágico inferior, que ele é muito importante, que vai mandando a comida aqui para o estômago. Outro ponto importante, então, de novo, aqui está o esôfago e aqui você tem o diafragma. O diafragma é um músculo que nós mamíferos temos, que ele é responsável por auxiliar na respiração, na contração dos pulmões. E ele está dividindo aqui, ó, você tem um ponto que divide e você tem o esôfago terminando no estômago e aí ele passa pelo diafragma. E aqui nós temos o esfíncter inferior do esôfago. Ele fica fechado e aí quando a comida passa ele se abre e ele vai e depois ele tem que se fechar novamente. Tá? Agora, se esse esfíncter aqui ele tem problema ou se ele continua aberto depois que a comida passou, você pode ter o que é chamado de refluxo, onde você tem uma substância muito ácida aqui, lembrando que nosso estômago ele tem o suco gástrico, que é ácido clorídrico e é bastante ácido, ele pode subir de volta. E se ele sobe de volta, nós temos o que é chamado de refluxo gastroesofágico. Em algumas pessoas nós temos o nome aí de esofagite, ok? Então, isso é um problema. O refluxo gastroesofágico é quando nós não temos o funcionamento adequado aqui desse esfíncter inferior aqui. Vamos ver mais detalhes aqui. Então, quando há problemas funcionais ou mecânicos no esfíncter esofágico inferior, temos o refluxo gastroesofágico. Certos alimentos como café, álcool, chocolate, medicações, nitratos, bloqueadores de canais de cálcio e beta-bloqueadores e hormônios, por exemplo, a progesterona, diminuem a pressão no esfíncter esofágico inferior. A obesidade e a gestação também contribuem para o refluxo, pois aumenta a pressão intraabdominal. Então, se você tem problemas aqui, você pode ter refluxo, ok? E aí, nós podemos ter outro problema também, que é a hérnia de hiato, tá? Onde você tem o tórax e o mediastino, que são separados do abdômen por uma estrutura fibromuscular chamada de diafragma, que é esse músculo aqui. E aí, o hiato diafragmático, que é bem aqui, ó, nós temos um buraquinho para o esôfago passar dentro no diafragma. Então, o hiato diafragmático é o nome desse buraquinho. É o orifício, né, ou abertura do diafragma, por onde passa o esôfago. A transição esôfago-gástrica normalmente se situa imediatamente abaixo do diafragma. E quando ele está posicionado acima dele, nós temos o que é chamada de hérnia. Ok? Então, o normal é essa condição aqui. Se você tem essa transição esôfago-gástrica acima, então nós temos um problema que é a chamada hérnia de hiato. E isso também pode causar refluxo, ok? Muito bem, então esse é o esôfago, pouca coisa para falar aqui, e agora nós vamos falar do nosso querido onde? O quê? O que? Estômago. Então, o que é o estômago, afinal de contas? É um órgão muscular, ele tem uma forma de uma bolsa, você tem duas válvulas, uma que é chamada válvula cárdia, que separa o esôfago do estômago, é a válvula aqui de cima, a válvula cárdia, e o piloro, que é a válvula que separa o estômago do intestino delgado, tá certo? O pH do estômago é ácido, bastante ácido, um pH de mais ou menos 2. Lembrando que a escala de pH ela vai de 0 até 14. De 0 até 7 nós temos um pH ácido. O pH 7 é um pH de 0 até 6 um pH ácido, um pH de 7 é um pH neutro e de 8 até 14 nós temos um pH básico. Aqui nós temos um pH muito ácido, que vai ajudar na digestão dos alimentos. Você tem algumas enzimas que digerem proteínas, que é a pepsina, que vai digerir aqui, ó, no estômago. Ao sair do estômago, o bolo alimentar, ele vai para onde? Vai para cá, para o intestino delgado. Quando ele sai daqui, essa coisa ácida que sai daqui,
ela tem que ser basificada ou neutralizada, onde ela recebe um suco, que é o suco pancreático, que vai neutralizar. Lembrando, isso aqui é muito ácido e quando ele passa para cá, ele tem que ser neutralizado, porque a parede do estômago é preparada para receber um ambiente tão ácido. A parede do intestino não. Então ele recebe um banho aqui de outra substância, que é o suco pancreático, que tem bicarbonato, que vai neutralizar essa coisa ácida que sai daqui. Nós temos também no estômago, por que essa parede do estômago não se degrada num ambiente tão ácido? Porque nós temos o muco, que é uma proteção da parede interna do estômago contra a acidez. Quando você tem a disfunção desse muco, ou muco secretado de forma insuficiente, nós vamos ter úlceras gástricas, que é um problema bastante sério. Muito bem. Outro ponto aqui que eu quero chamar a atenção é o seguinte, olhando aqui de perto, olha só o nosso estômago, eu vou dar um zoom nessa partezinha aqui e o que nós vamos ver é isso aqui mais ou menos. Ó. Esse é o esquema e aqui é uma micrografia eletrônica, tá? Dessa superfície aqui. Então, se nós aumentarmos e vermos no microscópio, vai ficar mais ou menos assim. Tá? Então, dessa superfície aqui do estômago. Bom, na superfície interior do estômago, então, o que a gente vai achar nessa superfície aqui? Nós vamos ver esses buraquinhos aqui. Ó. Então, nessa superfície, nós vamos ter a parede do estômago, ela é altamente dobrada, tá? E dotted with pits aqui quer dizer que ela é pontilhada, tá? Cheia de pontinhos aqui, esses buraquinhos, levando às glândulas gástricas tubulares. Então, é a tubulação que leva até as glândulas gástricas. Ó. Então, cada buraquinho desse vai levar a um monte de célulazinhas que são as glândulas gástricas, ok? E aí, o que essa glândula gástrica faz? Bom, essas glândulas têm 3 tipos de células que secretam diferentes componentes. Okay? Então, 3 tipos de células nessas glândulas aqui. Você vai ter células que vão secretar o muco, que são as células mucosas, as células chefe e as células parietais. Bom, olhando para cada uma delas, ó. Aqui nós temos a célula mucosa. Ela vai secretar o muco, que ela vai lubrificar e proteger a camada de célula do estômago, para que ele não seja degradado, tá? Porque o ambiente é ácido, aqui não é para qualquer um. Aí você vai ter as células chefe, que secretam pepsinogênio, que é uma forma inativa de uma enzima que vai digerir proteína. E essa enzima que digere a proteína é chamada de pepsina. Mas, primeiramente, essa célula-chefe aqui, ela secreta o pepsinogênio, que é essa forma inativa da pepsina, que é a enzima que digere proteínas. E aí, você vai ter também uma célula parietal. Essa célula parietal, o que ela faz? Ela secreta ácido clorídrico. Ela sim que é a que libera, tá, o líquido brabo ali, que vai emulsificar, né, que vai digerir ali a comida, vai fazer com que ela continue sendo fragmentada nesse ambiente ácido. Então, de novo, célula mucosa, que vai liberar o muco para proteger isso aqui, a célula-chefe, que vai liberar o pepsinogênio, que vai degradar as proteínas, e a célula parietal, que vai liberar o ácido, tá? Bom, olhando aqui, ó, de perto, um pouquinho mais perto aqui, para nossas células parietais não, as chefes, perdão. Então, nós vamos ter, pode ser a parietal e a chefe, na real, tá? Esse zoom aqui, ó. Então, célula-chefe em rosa, parietal em amarelo. A célula parietal, ela vai secretar aqui, ó, o H+, o próton H+, e o cloro, que vão se juntar e formar o ácido clorídrico, ok? Então, libera essa aqui. Na célula-chefe, ela vai liberar o pepsinogênio, que é a enzima que degrada a proteína, só que na sua forma inativa. Quando o pepsinogênio ele encontra-se em contato com o ambiente ácido, que é o ácido clorídrico aqui, ele se torna ativo, que é a pepsina. Tá? Então, o pepsinogênio e o ácido clorídrico são secretados no lúmen do estômago. Lúmen quer dizer aqui, né, nesse cano. O ácido clorídrico converte o pepsinogênio para pepsina e a pepsina, então, ativa mais pepsinogênios, começando uma reação em cadeia. Então, a pepsina se torna apta para fazer a digestão das proteínas, ok? Muito bem. E aí, veja bem, ó, nós podemos ter algumas úlceras, úlcera gástrica. Olha só
a foto de um estômago aqui com úlcera gástrica, tá? É uma ulceração, é uma coisa muito séria. E o que pode causar esse negócio? Primeira coisa, o que é a úlcera gástrica? Ela é uma ferida, tá? Que se desenvolve na mucosa do estômago, do esôfago ou do intestino delgado. Elas ocorrem quando o ácido estomacal danifica o revestimento do trato digestivo. Qual a causa? Tem uma bactéria, que é Helicobacter pylori, tá? Que pode causar essa ulceração. Você tem também analgésicos anti-inflamatórios, incluindo a aspirina, que podem causar essas ulcerações. Em algumas pessoas elas podem ser bem grandes, em outras podem ser menos, tá? Ela pode se curar ou pode persistir. Então a pessoa ela vai ser incomodada por dores, tá? Então você vai ter dor na região superior do abdômen, que é um sintoma comum, e o tratamento costuma incluir medicamentos para diminuir, né, a produção do ácido estomacal, e se a bactéria for a causa, vai ter que ser administrado aí antibióticos, ok? Outro ponto importante aqui que eu quero falar é só sobre o vômito, por exemplo. O que pode causar o vômito? Bom, a gente sabe já que o estômago é o principal órgão responsável pela digestão da comida. Ele é sustentado por uma série de músculos e nervos sensoriais, e entre eles tem um nervo vago, tá? Que começa no bulbo, aqui, ok? E se estende até a região abdominal. Quando nós comemos demais ou ingerimos algum alimento que não fez bem, você vai ter receptores sensoriais do nervo vago no estômago que vão enviar uma mensagem até o tronco encefálico. Então há uma comunicação muito grande entre nosso cérebro e estômago, isso é importante. Tanto é que o estômago ele é chamado de o segundo cérebro, porque nós temos muitos neurônios aqui no estômago. Envia uma mensagem para a região do tronco, alertando aí que há um problema. A mensagem chega ao bulbo e o gatilho do vômito. Então, é ele que envia sinais nervosos, provocando a contração dos músculos da região aqui do estômago e movimento que faz a pessoa fazer com que esse líquido aqui volte e a pessoa jogue fora aquilo que estava fazendo mal. Tá? Então, tudo isso é coordenado aí pelos nervo vago. Muito bem. E agora nós vamos entrar na parte chave aqui do processo digestivo, que é o nosso intestino delgado e o intestino grosso. Só relembrando, né? Nós temos a digestão de carboidrato que começa na boca, pela amilase salivar. No estômago, você vai ter a digestão de proteínas, pela pepsina, ok? No intestino delgado, nós vamos ter agora sim a digestão também de carboidratos, de proteínas, de ácidos nucleicos e também da gordura. Então, o intestino delgado é fundamental no processo digestivo e também no processo de absorção daquilo que foi digerido. Agora, veja, olhando aqui ele de perto, olha o que está acontecendo. O intestino delgado, ele é um tubo, né? Um tubo, ele é delgado porque ele é fino comparado com o outro intestino, que é o intestino grosso. Ele é irrigado também por várias veias e artérias, muito bem. Se você olhar de perto aqui o intestino delgado, nós vamos ver uma coisa mais ou menos assim, ó. Nós vamos ver o que é chamado de vilosidades e microvilosidades, tá? Essas vilosidades aqui, elas aumentam a área de superfície de contato das células com o alimento. Então, você vai ter várias interdigitações aqui, que são as vilosidades, que vão aumentar essa área de contato, tá? E aí, o alimento ele vai passar para cá, vai ser captado e vai cair na corrente sanguínea, tá? Daqui nós vamos ter esse sangue sendo levado diretamente para o fígado, caindo ali na veia porta hepática. Então, quando você come do teu intestino delgado, aquilo que foi mastigado, foi para o estômago, continuou digerindo, chegou no intestino delgado, você continua digerindo, essa comida que sai dali, os nutrientes, os aminoácidos, os açúcares, a gordura, ele vai diretamente para o fígado. Então o fígado é o nosso órgão central do metabolismo, ele que recebe essa comida e ele que vai direcionar para o resto do corpo o resultado da nossa digestão. Então as microvilosidades, né, que é essa borda em escova na superfície, então ela vai tendo contato com a comida e ela vai passando, tá? Olha só que importante. Na aula de parasitos, lá que eu falei das solitárias, né? As solitárias eles são vermes achatados, que são
ali nós temos a tênia, por exemplo, a tênia solium, tá? Essas solitárias, elas às vezes infectam o canal alimentar humano, ancorando-se na parede do intestino delgado. Então, com base em como a digestão se compartimentaliza ao longo do canal alimentar de mamífero, que funções digestórias você esperaria que esses parasitas tivessem? Bom, a função digestória desse parasita é o quê? É absorver a comida, os nutrientes que deveriam ir para você, eles acabam absorvendo, acabam comendo aquela comida que deveria ser direcionada para a pessoa. Ele não vai te matar, ele vai te manter bem vivo, mas ele precisa te manter vivo para que ele sobreviva. Então ele vai pegar nutrientes que deveriam ser canalizados para o indivíduo, ele vai pegar. Bom, aí veja bem, aqui nós vamos falar um pouquinho das enzimas que são responsáveis pela digestão ao longo do processo. Enzimas são proteínas com atividade catalítica. Então, lá na saliva nós temos a amilase salivar, ela vai digerir quem? O amido, tá? E vai gerar aqui produtos, maltose e glicose. No suco gástrico, que age no estômago, nós vamos ter ali a pepsina, vamos ter também uma pequena porção da lipase gástrica, tá? O forte da digestão de lipídios não acontece no estômago, ele acontece no intestino delgado. E aí você vai ter o substrato ali, proteínas e lipídios, e os produtos vão ser polipeptídeos, né, que são as peptonas, ácido graxo, glicerol e monoglicerídeos. O suco pancreático, que é secretado pelo próprio intestino delgado, você vai ter várias enzimas aqui, ó. Por exemplo, a quimiotripsina vai digerir proteínas e peptonas. Tripsina, também proteínas e peptonas. Peptonas seriam peptídeos aqui, ok? Amilase pancreática, que vai digerir amido. RNase vai digerir RNA. DNase, DNA. Lipase pancreática vai digerir os lipídios. Aí vai gerar esses produtos aqui. O suco entérico, que é produzido pelo intestino e age no intestino, tá? Aqui eu falei do suco pancreático, tá? Aqui é o suco entérico. E aí você vai ter aqui as carboxipeptidase, que vai atuar nos oligopeptídeos, aminopeptidase, oligopeptídeos também, dipeptidase, que quando você tem dois dipeptídeos, dois aminoácidos juntos, ele vai quebrar, maltase, sacarase, lactase, então tudo isso vai ser digerido aqui pelo suco entérico, gerando aqui esses produtos, ok? Aí veja bem, quando nós falamos da gordura, o que vai acontecer? Imagine que você comeu aquela carne gorda, tá? Aquela picanha com a capa de gordura, e aí você vai ter ali triglicerídeos. Triglicerídeo é um ácido graxo e é um glicerol com 3 ácidos graxos, por isso que é o chamado triglicerídeo ou triacilglicerol. Essa gordurinha aqui, ela tem que ser quebrada. Então, no lume ali, os triglicerídeos, lume é a parte, o espaço ali, ó, tá? Antes dele entrar aqui nas digitações, na velocidade. Então, no lume, os triglicerídeos, moléculas de gordura expostas à superfície de gotículas de gordura, estão sujeitos à hidrólise enzimática. Então, eles vão ter contato aqui com a enzima, a lipase, que quebra o lipídio, que vai decompor esses triglicerídeos em ácidos graxos e monoglicerídeos. Tá aqui, ó. Então ele vai quebrar em ácidos graxos e em monoglicerídeos. Depois disso aqui, você tem a difusão até as células epiteliais. O monoglicerídeos e os ácidos graxos são novamente transformados em triglicerídeos. Então eles precisam ser quebrados, depois eles vão entrar e lá eles são recompostos a triglicerídeos, ok? Alguns ácidos graxos de glicerol passam diretamente para os capilares. Capilar quer dizer ali pequenas junções ali de veias e artérias, tá? Já cai direto no sangue. E aí você vai tendo, os triglicerídeos são incorporados aos glóbulos hidrossolúveis denominados quilomicrons. Esses quilomicrons que vão ser compostos aqui de fosfolipídio, colesterol e proteína, vai pegar esses triglicerídeos aqui e vai formar um pacotão, e esse pacotão é chamado de quilomicron. Esses quilomicrons, então, eles saem das células epiteliais por exocitose, entram nas lacteais, de onde são retirados pela linfa e mais tarde passam para as grandes veias. Então nós temos ali correndo junto ali com as veias e artérias, os vasos linfáticos, que é onde você tem a captação desses quilomicrons também, ok? Então é isso. E aí, veja bem, eu disse para vocês que quando o alimento ele passa pelo intestino delgado,
ele vai ser captado e mandado para o sangue, e esse sangue, o primeiro órgão que esse sangue vai é para o fígado, que ele vai ser captado ali pela veia porta hepática. Qual que é a função do fígado? Primeira coisa, produção da bile, que é armazenada na vesícula biliar, que ele vai ser usado para digerir lipídios. Então, essa bile, ela emulsifica, ou emulsiona, ou solubiliza de forma melhor a gordura que vem chegando. Essa bile, ela faz com que essa gordura ela fique solúvel para a atuação das enzimas, das lipases que vão chegar ali. Então, o fígado produz essa bile, e essa bile é armazenada na vesícula biliar, e quando passa a comida ali, no intestino delgado, ele recebe um banho dessa bile que vai ajudar ali na gordura, na digestão ali dessa gordura toda. Outra função do fígado, armazenar glicose excedente. Comi um monte de glicose, sobrou. O meu sangue ele tem uma quantidade ótima de glicose, não pode passar. E aí o que acontece com essa quantidade extra? Ela vai ser armazenada na forma de glicogênio. Meu corpo, o seu corpo não joga nada fora. Ele guarda isso para os tempos das vacas magras, quando não houver glicose suficiente, ele vai quebrar esse glicogênio de volta. Então isso é feito no fígado. Nós temos glicogênio também no tecido muscular. O que mais que o fígado faz? Armazena algumas vitaminas, lipídios e alguns minerais, como o ferro, por exemplo. Então essa é outra função do fígado. Transformação do excesso dos carboidratos em lipídios. Às vezes sobrou tanto carboidrato que ele já armazenou em glicogênio, ainda continua sobrando. O que ele vai fazer? Armazenar isso em gorduras, em lipídios, ok? De novo, meu corpo não joga nada fora. Ele vai guardar isso porque ele não sabe o dia de amanhã. E ele guarda na forma de gordura, porque a gordura ocupa menos espaço, ela não traz água junto consigo, e aí você consegue guardar quantidades imensas de gordura no teu corpo. Produção de proteínas, como a protrombina e fibrinogênio, que são proteínas aí ligadas à coagulação sanguínea, são produzidas no fígado. Síntese de aminoácidos naturais, também são feitas no fígado. Destruição de hemácias velhas, que são as células vermelhas do sangue. Desintoxicação do organismo, por exemplo, o álcool ou qualquer outra droga que entrar no nosso corpo, ele vai passar pelo fígado para ser digerido. Sei lá, uma aspirina que você tomar vai passar lá pelo fígado e ele vai metabolizar isso. O que mais? Do lado do fígado, então tá aqui o fígado, né? A gente já sabe que ele produz a bile, que fica armazenada na vesícula biliar e é gradualmente secretada no duodeno, atuando na digestão da gordura, dos lipídios, emulsificando esses lipídios. Embaixo do fígado aqui nós temos o pâncreas. O pâncreas, ele é muito importante também no processo digestivo. O que ele faz? Ele produz o suco pancreático, que a gente já falou dele, que você tem diversas enzimas ali, onde você tem a ação dessas enzimas, tá? Na digestão de proteínas, de gorduras e carboidratos. Além também de neutralizar a acidez do quimo. Lembre-se, você tem uma quantidade de comida que chegou no estômago, que misturada com a acidez, o ácido clorídrico ali do estômago, e ele vai para o intestino. Quando ele vai para o intestino, ele recebe um banho de suco pancreático. Nesse suco pancreático, você vai ter bicarbonato, que vai neutralizar aquele suco ácido ali do estômago, para que não cause ulcerações na parede do intestino delgado. Então o pâncreas ele secreta esse suco pancreático. Além do que também o pâncreas ele secreta insulina e glucagon, que são os hormônios ali responsáveis pela metabolização do açúcar, ok? Duodeno, então, produz o suco intestinal, ou também conhecido como suco entérico, que é a secreção que atua na digestão de diferentes tipos de proteínas e carboidratos também. Muito bem, jovens. Vamos que vamos. E aí, uma coisa muito importante que é legal a gente falar é que no nosso intestino nós estamos cheios aqui de bactérias, tá? Vivendo em simbiose no nosso intestino. Você tem bactérias boas e as bactérias não tão boas assim. Então, o que acontece? Quando você tem uma grande ingestão de toxinas, poluentes, aditivos alimentares, uma alimentação cheia de edulcorantes, cheias de pouca fibra, com muita refinação, muito refinamento, né, industrial. Quando você está cheio de estresse, quando você toma muitos medicamentos, por exemplo, antibióticos e anti-inflamatórios, quando você está em menopausa, ou toma muito álcool, ou pratica muito intensamente esporte, ou você tem infecção bacteriana,
Tudo isso somado, você tem o que é chamado de disbiose, onde a sua microbiota não vai bem. Se sua microbiota não vai bem, o teu corpo não vai bem. Porque o nosso corpo depende fundamentalmente, o teu estado de saúde ou doença, depende fundamentalmente das bactérias que estão vivendo no seu intestino. Se você come muita fibra, se você come poucos corantes, toma pouco refrigerante, coisas que vão fazer mal ao teu intestino, à tua flora bacteriana, tá? Se você se alimenta de probióticos, que são iogurtes, tá? Lactobacilos vivos que vão ter ali, tudo isso vai fazer com que você cresça no teu intestino uma flora intestinal, ou seja, bactérias boas que vão eliminar outras bactérias ruins que te causariam mal, ok? Então isso é a importância da microbiota intestinal para a nossa vida. Olha só isso aqui, uma pesquisa muito interessante. Lembrando que essa Helicobacter pylori é a bactéria que causa úlcera gástrica, certo? E aí, o que fizeram? Fizeram um teste onde mediram, tá, avaliaram aqui o microbioma do estômago. Então, por replicação e sequenciamento do DNA bacteriano em amostras obtidas no estômago humanos, tá? Estamos falando do estômago aqui, não do intestino agora. Os pesquisadores caracterizaram a comunidade bacteriana que constitui o microbioma estomacal. Nas amostras de indivíduos infectados com Helicobacter pylori, que é a bactéria que causa a úlcera gástrica, mais de 95% das sequências pertenciam à espécie do filo Proteobacteria. O microbioma estomacal nos indivíduos não infectados foi muito mais diverso. Ora, para a gente entender esse gráfico, olha o que está rolando. Aqui nós temos em amarelo indivíduos não infectados. Olha só, você tem uma grande quantidade de actinobactérias, de firmicutes, dos bacteroidetes e proteobactérias em menor quantidade e os fusobactérias. Então você tem uma maior diversidade e uma maior quantidade dessas bactérias nos indivíduos não afetados pela Helicobacter pylori. Caso você tenha a infecção dela, olha o que está acontecendo. Ó. Você tem uma diminuição de todas as outras ali no estômago. Tá? Então essa é uma bactéria que causa ulcerações gástricas. Bom, e agora nós vamos falar aí do nosso intestino grosso, tá? Ao chegar no intestino grosso, o bolo fecal ele está bem líquido, ele tem um comprimento de mais ou menos 1,5 m. Qual que é a função desse intestino grosso? Ora, o bolo fecal chegou bem líquido. O que ele vai fazer? Reabsorver a água e sais minerais que tem ali naquele bolo fecal. Então ele vai tirar a água dali. E os sais minerais. Formação de eliminação das fezes, e aí então ele vai formar e eliminar a fezes. Subdivisão, ele tem a primeira porção que é o seco, o cólon, onde você vai ter a reabsorção de água e sais, e aí você vai ter uma grande quantidade da microbiota intestinal vivendo aqui no cólon. Você tem defesa e produção de vitamina K. Essa vitamina K é produzida por bactérias que estão vivendo no teu intestino. Tá? Você vai ter a defesa, onde você tem bactérias boas que vão impedir o crescimento de outras bactérias ruins. No reto, aqui, você vai ter a eliminação das fezes, água, restos não digeridos e muitas bactérias que vão passar para o reto. Tá certo? Então, essa é a função do intestino grosso. O intestino grosso não vai mais absorver nutrientes, isso já foi feito no intestino delgado. O intestino grosso não vai digerir mais nada, isso já foi feito antes. Aí ele só vai tirar a água ali do bolo fecal e preparar as fezes. Se ele tirar água demais, vai ter ressecamento, a pessoa não vai defecar. Se tirar água de menos, a pessoa vai ter uma disenteria, ok? Então, você tem que ter uma regulação. E aí, veja bem, então esse aqui é um resumão do nosso sistema digestório. Você tem a boca, secreção das glândulas salivares, digere amido, né, amilase salivar. Essa comida vai passar pelo esôfago, vai chegar no estômago, você vai ter a secreção das glândulas gástricas, liberando ali pepsinogênio, liberando o ácido clorídrico, que vai contribuir ali para a digestão. Aí depois do estômago você vai ter o intestino delgado, onde você vai ter o suco pancreático, secreção do fígado, que é a bile que vai emulsificar gorduras, ok? E aí no intestino delgado você vai ter também a secreção da própria parede do intestino delgado, de enzimas que vão digerir a comida. Vai ter a absorção aqui, os lipídios vão ser absorvidos, vão cair no sistema linfático e eventualmente no sistema sanguíneo. Você vai ter também o alimento sendo absorvido, tá? Exceto os lipídios aqui, porque ele segue uma outra via. E aí vai direto aqui para a veia porta hepática e o fígado vai metabolizar isso tudo.
No intestino grosso, você vai ter absorção de água, tá? Que vai voltar para o sangue e aí formando o bolo fecal que vai ser eliminado pelo ânus, ok? Bom, e para fechar essa aula, nós vamos falar aqui algumas das regulações hormonais que a comida, o trato gastrointestinal, ele sofre. Bom, olhando aqui, então, de novo, nós temos aqui a comida chegando no estômago, beleza, legal. À medida que o alimento chega no estômago, a parede estomacal estende-se, desencadeando a liberação de um hormônio chamado gastrina. A gastrina, meus caros, ela circula pela corrente sanguínea de volta ao estômago, onde estimula a produção dos sucos gástricos. Então, o suco gástrico do nosso corpo não está sendo secretado o tempo inteiro. Ele está sendo secretado quando precisa dele. Nosso corpo é uma grande fábrica de economia de energia. Ele só vai digerir quando precisa digerir. Então, chegou a comida, você vai ter a distensão da parede estomacal e aí você vai ter a liberação da gastrina, que vai estimular esses sucos gástricos aqui que sejam liberados, ok? Muito bem. Depois, o quimo passou pelo estômago e agora nós temos o quimo indo para o intestino delgado. O quimo, que é uma mistura ácida de alimento, parcialmente digerido no estômago, lembrando que aqui tem um ácido do estômago, digerido, enfim, passa do estômago para o duodeno, tá? Que é a primeira porção do intestino delgado. O duodeno, primeira porção do intestino delgado, responde aos aminoácidos ou ácidos graxos no quimo, liberando os hormônios digestórios, chamados colecistoquinina e secretina. Essa colecistoquinina aqui, tá? Então, esse duodeno que libera a colecistoquinina. Essa colecistoquinina, meu filho, ela estimula a liberação de enzimas digestórias do pâncreas e da bile da vesícula biliar. Então, ela dá o sinal e fala, ops, precisamos de vocês. Precisamos da bile, tá? Para emulsificar as gordurinhas e precisamos também da secretina, tá? Precisamos também das enzimas do pâncreas, do suco pancreático. E aí nós temos um outro hormônio aqui que é a secretina, que vai estimular o pâncreas a liberar bicarbonato, que neutraliza o quimo. Esse bicarbonato, ele neutraliza o ácido aqui do estômago. E quem vai fazer isso vai ser a secretina, tá? Que vai ser liberada aqui e vai atuar estimulando a liberação do bicarbonato, beleza? Então, novamente, o quimo passou, libera o CCK, que pede para descer a liberação de enzimas do pâncreas e da bile, beleza? E aí, a secretina, ela também estimula o pâncreas, só que não a liberar o suco pancreático, a liberar o bicarbonato, que vai neutralizar a acidez aqui que veio do estômago. Muito bem. Bom, se o quimo for rico em gorduras, os elevados níveis de secretina e CCK liberadas atuam no estômago para inibir a peristalse, os movimentos peristálticos. Para quê? Se ele inibe a movimentação do estômago, ele retarda ali a comida. Então, é como se detectasse um alto nível de gordura e fala, ops, nós temos que ir devagar. Tem que ir devagar e eu quero que pare o movimento para que a gente fique mais tempo aqui tratando essa comida porque ela veio engordurada, tá certo? E aí é isso que vai acontecer. Inibe a peristalse e secreção dos sucos gástricos, retardando desse modo a digestão. A digestão ela vai mais lentamente quando você tem aí um quimo rico em gorduras. Outro ponto importante aqui é o pâncreas. O pâncreas ele não secreta somente suco pancreático, ele secreta insulina e glucagon. Imagine o seguinte, que você tenha o nível de glicose sanguínea sobe, por exemplo, após uma refeição. O que o pâncreas vai fazer? Secretar insulina. A insulina ela vai atuar na captação da glicose que sobra, para que as células elas captem, abram os canais de glicose, e essa glicose ela passe do sangue para dentro das células. Então a insulina ela retira a glicose do sangue. Então a insulina aumenta o transporte de glicose para as células do corpo e estimula o fígado a armazenar a glicose como glicogênio. O nível de glicose começa a cair depois de um tempo que a pessoa parou de comer. Aí o que acontece? Você tem ali a glicose normal no sangue, que é de 70 a 110 miligramas de glicose por decilitro de sangue, ou 100 ml de sangue, tá?
Agora, vamos supor que você ficou muito tempo sem comer. A glicose sanguínea começa a cair em decorrência do jejum. As células alfa do pâncreas vão secretar um outro hormônio. Em vez da insulina, secreta um hormônio chamado glucagon. O glucagon tem a função oposta à insulina. Esse glucagon ele promove a decomposição do glicogênio no fígado e libera a glicose para o sangue. Se a insulina tira a glicose do sangue, o glucagon ele estimula a liberação de glicose para o sangue de volta. Então o nível de glicose sanguínea sobe novamente e volta ao normal. Então é isso que esses hormônios fazem e eles são feitos onde? No pâncreas, ok? Então, e atuando aqui no fígado, né? Porque é lá no fígado que foi armazenado o glicogênio. E outro ponto, outro hormônio aqui bem interessante, que é a chamada grelina, que é secretada pela parede estomacal e é um dos sinais que desencadeia a sensação de fome, à medida que os momentos das refeições se aproximam. Então, nas pessoas em regime que perdem peso, os níveis de grelina aumentam, o que talvez explique por que é tão difícil continuar o regime para emagrecer. Tá? O aumento no nível de açúcar no sangue após uma refeição estimula o pâncreas a secretar insulina, já falamos dela, tá? A secretar insulina, que suprime o apetite por ação no cérebro. Então, insulina suprime o apetite. E aí nós temos a leptina também, que é produzida pelo tecido adiposo. A leptina também suprime o apetite, ó, em vermelho aqui. Então, quando a quantidade de gordura no corpo diminui, os níveis de leptina caem e o apetite aumenta. Aí você tem esse outro hormônio aqui também, que é o PYY, secretado pelo intestino delgado após as refeições, atua como supressor de apetite, que contrapõe o estimulante de apetite, que é a grelina. Então, a grelina estimula o apetite e esses outros aqui inibem o apetite. Olha só, há uma grande conexão entre o cérebro e o nosso intestino, tá? Então, como eu já disse antes, você tem aqui, olha, bactérias que vivem, tá, no intestino, auxiliam a digerir resquícios de alimento, no caso, fibras vegetais alimentadas, elas liberam substâncias como ácido butírico, muito importante para o intestino trabalhar. Então, nosso corpo precisa das bactérias e precisa que você tenha boas bactérias vivendo no teu corpo. Okay? Boas bactérias significa que você precisa comer muito alimento integral, bactérias vivas na forma de iogurte e probióticos, okay? Se alimentar de menos coisas industrializadas e refinadas e etc. Alguns compostos produzidos pelas bactérias participam da comunicação entre os órgãos e a massa cinzenta e o cérebro. O bate-papo acontece pelo nervo vago, já falamos dele antes, a estrutura que conecta o aparelho digestivo ao cérebro. A troca de mensagens entre uma instância e outra também é feita por células de defesa. Tá? Elas viajam da barriga à cabeça para informar como andam as coisas lá embaixo. Pela corrente. A terceira via de comunicação do eixo intestino-cérebro é a corrente sanguínea. Os substratos fabricados pelas bactérias caem na circulação. Um dos principais destinos é o cérebro. Caso bactérias ruins tomem conta do pedaço, muda o perfil das substâncias fabricadas pela flora intestinal. Por isso há uma guerra no nosso corpo para manter bactérias boas ou ruins. Se bactérias ruins começam a ter predominância, você vai ter substâncias ruins fabricadas pela flora intestinal. Aí que começam as retaliações no cérebro. Mensagens desencontradas são enviadas à cabeça por meio do nervo vago, do sangue, das células de defesa. Elas comprometeriam o trabalho dos neurônios no cérebro, abrindo alas ao mau humor e à depressão. Olha como o nosso estado mental tem a ver com o que nós comemos. Isso mesmo, jovem. Olha a importância da comida na tua vida. Incêndios. Em meio à proliferação de espécies maléficos de micro-organismos vivendo no teu sistema, o sistema imune reage soltando fogo, ou melhor, as células de defesa, né? Substâncias inflamatórias, elas podem gerar desarranjos e apontar em outros cantos. Então, se o teu corpo está vivendo num contexto inflamatório, isso causa inúmeros e inúmeros problemas. A alimentação ela está necessariamente ligada a isso. O que você faz para eliminar processos inflamatórios na tua vida? Suplementação com ômega 3, exato. Um óleo, uma gordura animal do peixe. Tá? Então isso faz com que processos inflamatórios sejam reduzidos. Isso aumenta o número de proteínas de bactérias boas no teu intestino também. Os micróbios em ascensão também fazem minguar a liberação de serotonina no intestino. Com a falta dela, nós temos liberação de serotonina no nosso intestino. Então, se você tem muito micróbio ruim,
que diminui a liberação de serotonina, você faz com que você tenha um desânimo geral, estresse, etc. e tudo mais, desencadeado pela sua alimentação. Olha a importância dos links que existem entre o nosso corpo. Só para finalizar essa aula, testar nosso conhecimento e fechar a fatura, vamos ver aqui algumas questõezinhas. A digestão de gorduras produz ácido graxo glicerol, ao passo que a digestão de proteínas produz aminoácidos. Os dois processos digestórios. Então, esses dois processos digestórios aqui, digestão de gorduras, tá? E a digestão de proteínas, ocorrem dentro das células da maioria dos animais, não ocorrem dentro das células. Nós não temos digestão intracelular, nós temos um espaço para isso, que é o chamado estômago e os tubos que vão ligando da boca até o ânus, tá? Então, essa letra A está errada. B. Adiciona uma molécula de água para romper ligações. Não é o caso. Vamos ver. Talvez esteja certo, talvez não. Vamos deixar ela aqui, né? Vamos ver se não tem um absurdo. Requer um pH baixo resultante da produção de HCl. Digestão de gordura e de proteínas não requer um pH baixo resultante da produção do HCl, porque nós temos ali essa digestão ocorrendo predominantemente no nosso intestino delgado, tá? Consomem ATP? Não, não consomem ATP, você vai ter a liberação de substratos ali. Então, quando você tem a adição de uma molécula de água, você vai ter o que é chamado de hidrólise. Isso aqui vai romper ligações químicas, ok? Então, só um minuto. Beleza. 2. A traqueia e o esôfago dos mamíferos se conectam à faringe, ao estômago, ao intestino grosso ou ao reto? Então, a traqueia e o esôfago, eles vão se conectar à faringe. Então, é ali que nós vamos ter a epiglote separando esses dois, ok? Qual dos seguintes órgãos está incorretamente pareado com a sua função? Ora, estômago, digere proteína, tá correto. Intestino grosso, produção de bile. Ora, nem a pau, né? O intestino grosso, ele só tira a água do bolo fecal ali, preparando aí para excreção aí do bolo fecal. Intestino delgado, absorção de nutrientes, tá correto. Pâncreas, produção de enzima, também tá correto, suco pancreático. Então a letra B aqui seria errado. Qual das seguintes funções não é uma atividade importante do estômago? Não é uma atividade importante do estômago. Digestão mecânica, produção de HCl, absorção de nutrientes, secreção de enzimas. Ora, digestão mecânica ocorre no estômago, ocorre. Tá? Produção de ácido clorídrico ocorre. Secreção de enzimas no estômago. E aí, vai ou não vai? Ainda tem alguma enzimazinha? Nós sabemos o pepsinogênio, é ou não é? É secretado ali no estômago. Então, essa função que não faz parte do estômago é a absorção de nutrientes. Não é absorvido nutriente no estômago. Essa absorção ocorre no intestino delgado. Faltou uma ali. Aqui. Após a remoção cirúrgica da vesícula biliar infectada, uma pessoa deve ser especialmente cuidadosa em restringir a ingestão alimentar de... Lembrando, vesícula biliar armazena a bile. O que a bile é? A bile seria um detergente para emulsificar o quê? Gorduras. Então, essa pessoa ela tem que ter cuidado na ingestão de gordura, ok? Então, é isso. Se você corresse 1 km algumas horas após o almoço, que combustível armazenado provavelmente estaria sendo utilizado? Algumas horas depois do almoço. Proteínas musculares? Não, proteína muscular só vai ser quebrada depois de longo tempo de jejum. Glicogênio nos músculos do fígado? Exatamente isso. Gordura? Não. Gordura no tecido adiposo? No fígado? Não também. Então seria o glicogênio nos músculos no fígado. Ele é usado logo que você... a primeira fonte de nutriente vai ser o glicogênio que for armazenado no músculo e no fígado. Muito bem, jovem. Seria isso por hoje. Hasta la vista. Até mais. Muito bem. Tchau.